Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou começar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Vou começar com a correção do livro, tá bem? Página 119 à página 121. Número 1, observe o quadrado. É este quadrado aqui, estão vendo? Use uma régua e veja quanto mede cada lado da figura. Vocês mediram? E aí, acharam qual medida? Só tem uma, 6 centímetros por 6 centímetros, ou seja, cada lado aqui vai medir 6 centímetros, tá bem? Letra B. Ao lado, faça outro quadro com metade das medidas. Então, vocês vão fazer outro quadro com 3 centímetros de largura, a metade. Deste tamanho aqui, estão vendo? 3 centímetros. Compare as duas figuras e responda. Em qual se pode desenhar uma pessoa com mais detalhes? Por quê? E aí? Na imagem, 6 centímetros, né? Neste quadrado aqui maior, porque a dimensão dele é maior. Então, você consegue representar a pessoa maior também, né? Então, na figura maior, é possível fazer uma representação com mais detalhes de uma pessoa. A dimensão da figura é maior. Vamos entender isso. Observem essas duas imagens do Capitão América. Vamos entender que diferença é essa de detalhes, tá? Acompanhem aqui comigo nessa figura maior. Aqui no ombro do Capitão América, a gente consegue ler o nome da pessoa que fez o desenho, Cleison Magalhães. E a gente consegue ler, inclusive, a data, 2014. Conseguiram achar? Olha na imagem menor. A gente sabe que tem alguma coisa escrito, mas a gente não consegue identificar o que está escrito. Então, isso é a escala, é a redução e a ampliação. Vou chamar a atenção de vocês para outro detalhe nessa mesma imagem, na imagem maior. Observem o olho do Capitão América. A gente consegue ver os cílios dele, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Estão vendo os cílios dele bem desenhadinhos? Na imagem menor da direita, a gente não consegue ver os cílios, a gente consegue ver o olho. Agora, os detalhes dos cílios bem desenhados, a gente não consegue ver. Então, na imagem maior, o detalhe do desenho, a gente consegue perceber mais detalhes do desenho do Capitão América. Na imagem menor, a gente sabe que é o Capitão América, mas a gente não consegue perceber todos esses detalhes. A gente não consegue enxergar todos esses detalhes. Da mesma maneira, observe no uniforme dele. Na imagem maior, a gente consegue perceber os tracinhos, né? Os risquinhos no uniforme dele. Na imagem menor, a gente não consegue perceber esses risquinhos com tanta nitidez, muito claros, né? O capacete também. No capacete dele, a gente consegue ver que tem uma mancha branca aqui na imagem maior. A gente consegue perceber a diferença de cores, né? Claro, preto. Aqui, a gente não consegue perceber essa diferença de tonalidade com muita clareza. Então, é isso que essa representação aqui quer mostrar. É isso que a resposta da letra C quer dizer. Que na figura maior é possível fazer uma representação com mais detalhes. A gente consegue perceber mais informações aqui do desenho do Capitão América. A gente consegue perceber o detalhe no cílio, nos olhos dele, né? Nos cílios dos olhos dele. O que a gente não consegue perceber na imagem menor. Então, isso é a escala, é a ampliação e a redução. Lembra que eu dei o exemplo para vocês de uma máquina fotográfica ou até mesmo do celular, quando a gente vai tirar uma foto? Quando a gente se aproxima da pessoa, a gente consegue perceber os detalhes no rosto da pessoa, não é verdade? Quando a gente se afasta da pessoa, esses detalhes eles não ficam muito claros. E isto é a escala, a ampliação e a redução.
Então, a escala, ela se refere, gente, ao quanto o objeto ele precisou ser reduzido para caber no papel. Porque a gente não consegue desenhar no tamanho real, até consegue, né? Mas vai ficar um desenho gigante, já imaginaram? Então, a escala é isso, é essa proporção de redução do real para caber no papel. Após observar as imagens, responda, são essas imagens, imagem 1 e imagem 2. Nós já estudamos, já analisamos essas imagens também, né? Observem aqui que a imagem 1, ela captura uma área menor. Observem, a área foi menor. Observem aqui que a área da imagem 2 é uma área maior. Ou seja, é como se na imagem 2, é como se a câmera fotográfica ela estivesse mais afastada. Na imagem 1, é como se ela estivesse mais próxima. Porque os detalhes são percebidos com mais clareza na imagem 1? Porque ela está mais aproximada e os elementos parecem maiores. B. Qual imagem representa uma área maior? A imagem 2, que está mais afastada e representa uma quantidade maior de elementos. Da mesma maneira, a gente pode pegar uma máquina fotográfica, a câmera do celular e tirar uma foto. Quanto mais próximo a gente está daquilo que a gente quer fotografar, nós vamos pegar um espaço menor. Quanto mais afastado a gente está, a gente consegue fotografar uma área maior. Letra C. Em que imagem você percebeu mais detalhes da Igreja da Sé? Por quê? Em que imagem? Na imagem 1. Mais detalhes, por quê? Porque está mais próximo, né, da Igreja da Sé. Na imagem 1, porque está mais aproximada, mostra mais detalhes. D. O que é uma escala? É uma proporção entre o objeto e sua representação. Letra E. Qual é a utilidade da escala? É importante para reduzir o objeto, possibilitando sua representação no mapa. Letra F. Por que a escala determina o detalhamento em uma representação? Porque, de acordo com a escala, a representação ela pode ter mais ou menos detalhes, né? Pode ser uma área maior ou uma área menor. Agora são as atividades complementares. Número 1. Você mora em qual município? Ele está localizado em qual estado? Bom, eu coloquei no município que eu moro. Eu moro no município de Contagem, no estado de Minas Gerais. Todos vocês, né, moram no estado de Minas Gerais. Alguns moram no município de Belo Horizonte, alguns moram no município de Ibirité. Número 2. O Brasil está localizado em qual continente? Por qual oceano ele é banhado? O Brasil ele está localizado no continente americano, na subdivisão América do Sul, e é banhado pelo Oceano Atlântico. 3. Quantos e quais são os continentes? São 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica ou Antártida. Número 4. Escreva quais são os oceanos. Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Qual a diferença da representação da Terra no globo e no planisfério? Lembra que nós vimos isso na aula anterior? Nós estudamos o bairro, estudamos o município. O bairro ele está em um município. O município ele está localizado em um estado. O estado está localizado em um país. O país está localizado em um continente. E o continente faz parte do planeta. Então, qual que é a diferença da representação da Terra
no globo e no planisfério. Observem aqui que no globo, pessoal, quando a gente olha para o globo, a gente não consegue visualizar todos os continentes e todos os oceanos ao mesmo tempo. A gente não consegue ter uma visão geral. Para a gente conseguir ver os continentes e os oceanos no globo, a gente tem que ir girando o globo, não é verdade? No planisfério, essa imagem da direita, quando a gente olha para esse mapa, olha para esse planisfério, a gente consegue ver os continentes, né? O continente americano, aqui as subdivisões, a América do Norte, a América Central, a América do Sul, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártica. E a gente consegue ver também os continentes, ó, os oceanos, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, o Oceano Glacial Ártico, o Oceano Glacial Antártico e o Oceano Índico. Quando a gente olha aqui para o globo, a gente não consegue ter acesso a todas essas informações de uma vez. Então, essa é a diferença, tá? Então, essa representação aqui da esquerda é a representação do globo, e essa representação aqui da direita é a representação do planisfério. No globo não é possível ter uma visão geral de todos os continentes e todos os oceanos. Já no planisfério é possível ver todos os continentes e oceanos. Finalizamos, então, a nossa correção. Nós estudamos sobre o município, estudamos sobre o bairro, né? Vimos que o bairro ele precisa ter uma infraestrutura para atender a população. E vimos que o bairro, com os bairros, eles compõem um município. Nos municípios existem muitos lugares e paisagens diferentes. E são nesses locais que as pessoas desenvolvem as suas atividades. Trabalham, têm lazer, estudam, caminham, tem os parques, tem as praças. Mas também são nesses locais, gente, é no município também que nós vamos encontrar diversos problemas que existem nas cidades, como enchentes, como falta de saneamento básico, acúmulo de lixo, poluição das águas, do ar e do solo. Estes problemas eles têm várias causas. Em sua maioria, são consequência do descaso das autoridades, do governo, da falta de conscientização das pessoas. Como assim das pessoas? Que jogam lixo em locais inapropriados, que poluem cursos d'água, né? Ou da falta de compromisso das empresas com o meio ambiente e a qualidade de vida dos moradores. Então, nas cidades, a gente também encontra diversos problemas, né, que são ocasionados pela interferência humana e que são consequências da falta de cuidado das pessoas, da falta de cuidado das empresas e da falta de cuidado do governo também, dos prefeitos, dos governos que têm a responsabilidade de cuidar dos municípios, né? Nessas e próximas imagens, nós vamos ver alguns dos problemas que são encontrados nas cidades. Emissão de gases poluentes na atmosfera. Essa imagem aqui está representando especificamente Cubatão, no estado de São Paulo. Esses gases poluentes, eles fazem mal para as pessoas, né? E poluem o meio ambiente também, intensificam o aquecimento global. Como que pode resolver esses problemas? Todos os problemas eles têm solução. Eles podem ser evitados, podem ser remediados, né? Podem ser minimizados. Esse problema de poluição pode ser controlado ou reduzido colocando filtros aqui no escapamento, né, das indústrias. Também, gente, veículos também emitem poluentes para a atmosfera. Nessa imagem aqui da esquerda, tem morte de peixes na Lagoa Seca, em Luiz Antônio. Esse problema aqui, Lagoa Seca, geralmente ele é ocasionado por falta de chuva, mas ele pode ser intensificado com a retirada da vegetação do entorno do rio
que protege o rio contra a erosão. O que é a erosão? É quando a terra que está aqui do lado desse rio, dessa lagoa, gente, ela desaba e é transportada para dentro do rio ou dentro da lagoa. E isso reduz o nível de água, levando ao assoreamento, ou seja, ao acúmulo de terra, né, de areia dentro deste rio ou dentro da lagoa. Um outro problema também muito comum nas grandes cidades é a poluição visual. A quantidade de letreiros, né, de placas nas lojas, nas fachadas, nas ruas. Um problema muito comum também que encontramos nas grandes cidades é a descarga de esgoto diretamente em cursos d'água, poluindo esses rios que vão desaguar em outros rios e vão poluir outros rios também. E nesse caso aqui, pessoal, a descarga de esgoto comprometendo a qualidade da água, né? Comprometendo o abastecimento de água para as casas, para as indústrias, comprometendo a água disponível também na agricultura. Um outro problema que nós já estudamos, né? Vocês lembram que no início do ano nós falamos sobre os alagamentos, sobre enchentes, falamos também sobre os deslizamentos. Então, este é um problema muito comum durante o verão, que é um período onde chove muito. E a água nas grandes cidades, ela não tem para onde escorrer. Então, forma-se um grande volume de água nas ruas, levando a alagamentos, levando à ocorrência de enchentes. E esse problema ele é intensificado, turma, quando as pessoas fazem o descarte de lixo em local inapropriado, joga lixo na rua, porque o lixo ele entope os bueiros. Então a água ela não tem para onde infiltrar. Quando ela não tem para onde infiltrar, esse volume grande de água vai alagar casas, vai alagar comércios, vai deixar as ruas alagadas também e vai impactar diretamente na vida das pessoas. Como nós vimos, os problemas eles têm solução, podem ser minimizados e podem ser evitados também. Um destes exemplos de problemas que têm solução é o Rio das Velhas. O Rio das Velhas é um importante rio, ele nasce no município de Ouro Preto e percorre 801 quilômetros e deságua próxima à cidade de Várzea da Palma, no Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um dos maiores rios do Brasil e ele é extremamente importante na região nordeste do Brasil para abastecer muitas cidades dessa região. Durante o seu trajeto, gente, o Rio das Velhas, ele passa por muitas cidades e ele recebe esgotos industriais, esgotos das casas, né? Além de lixos e outros poluentes. Então, acaba comprometendo a qualidade da água deste rio e levando à mortandade de muitos peixes. Mas, por iniciativa de professores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, foi criado em 1997 o projeto Manuelzão. Este projeto ele organizou uma série de ações e medidas que envolvem a participação de comunidade, de faculdade, do governo, para fazer a limpeza deste rio, evitar a sua poluição, fazer a limpeza das águas deste rio. Entre essas ações estavam a conscientização das pessoas sobre a necessidade de preservar o rio, a importância das águas, né? A capacitação e o tratamento dos esgotos, a captação e o tratamento dos esgotos, a recuperação das nascentes. Nascentes é onde o rio ele começa, ele nasce, tá? Programas de reciclagem e redução do lixo. E isso foi muito importante, porque uma área deste rio, pessoal, foi inclusive recuperada. As águas de uma parte deste rio foram completamente despoluídas, como essa imagem que a gente está vendo aqui. E a despoluição dessas águas permitiu o desenvolvimento de peixes, né? E o aproveitamento dessas águas.
Então, essas ações de cuidado, elas são extremamente importantes e elas podem ser feitas também no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Quando a gente tem o cuidado de jogar o lixo no local certo, né? Dentre outras atividades diárias, como consumir menos, né? Consumir aquilo que é necessário apenas para evitar o acúmulo de lixo. Bom, finalizamos a nossa aula sobre os problemas da cidade. Tem algumas atividades para vocês fazerem nas páginas 123, 127 e 128. Tem essas atividades também complementares. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.